Boa noite, Shalom, amém. Nós estamos aqui na nossa primeira live, Hora do Testemunho. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fernando Rodrigues, pastor da comunidade da família aqui em Bauru. Nossa igreja sede é lá em Sarandi, pastor Paulo, pastora Vilma. Nós estamos aqui na Boa Esperança 868, amém? Os nossos cultos, eles são aos domingos às 9h30, e você que está hoje participando, que vai ver essa live juntamente conosco aí, você pode estar nos visitando no domingo, amém? Nós estamos aqui com o nosso irmão Vinícius, e eu gostaria que o Vinícius agora se apresentasse, dissesse o seu nome, casado, falasse da família um pouco. Graça e paz, tudo bom? Meu nome é Vinícius Marcondes, sou casado com a Ellen Fernanda, tenho 2 filhos lindos e Deus está fazendo maravilhas na minha vida. É a primeira live que nós estamos fazendo e realmente a presença de Deus está muito forte aqui, está impactante, e o nosso irmão Vinícius já está sentindo aqui muito forte a presença de Deus, e é exatamente isso que nós queremos, queridos. Nós queremos poder alcançar a sua vida, tocar o seu coração através da palavra, através do testemunho. Ele, para quem ainda não conhece, é o meu genro, né? A Fernanda é a minha filha, e ele é o baterista hoje da nossa igreja. E nós estamos aqui para trocar essa ideia, para poder falar alguma coisa, para dizer realmente o que o Senhor tem feito na nossa vida nesses dias. E é exatamente isso. Diga lá, Vi. Desculpa que eu fiquei um pouco emocionado, mas quando eu soube que eu ia dar meu testemunho aqui, Deus tem falado muito no meu coração. A partir do momento que eu coloquei Ele no centro da minha vida, Ele está fazendo algo sobrenatural. E eu vou ler um versículo com vocês, que Deus colocou no meu coração. Fica lá no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. O que eu tenho para lhe dizer antes de começar é que, se eu estou aqui, Deus confiou em mim. Eu sou um homem improvável. Quando as pessoas achassem que eu não tinha como prosseguir, Deus falou: eu te escolhi. Amém. E por isso que eu estou aqui hoje, para testemunhar um pouquinho mais, desde quando eu coloquei Jesus no centro da minha vida. E Ele, se a gente colocar Ele no centro de tudo, Deus fará grandes coisas em nossas vidas. Amém? Amém. Vi, vamos falar um pouco da sua vida, né? Um pouco assim da sua vida cristã. Como é que foi o início lá como criança, a vida sua com os seus pais, sua infância como cristão? Fala um pouco disso para nós. A minha família é cristã, nasci em berço cristão, conhecendo a palavra. Os meus pais sempre trabalhando na obra de Deus, sempre seguindo os padrões, os princípios de Deus na nossa vida. Os meus pais são referência para mim, que minha mãe era ministra, ela cantava, meu pai mexia, eu era levita, servia a obra de Deus na casa, fazia de tudo para deixar tudo certinho. A minha infância foi assim, dentro da igreja. Essa vida cristã, então, já vem através da sua avó, já. Então, já Exatamente. é herança dos A avós. minha avó, exatamente. Sua avó já era cristã, Já era cristã. Aí minha avó,
que não está entre nós, sempre foi íntegra, sempre orando por nós, sempre desejando que nós seguíssemos a vontade de Deus, Amém. nos aconselhando sempre a estar buscando mais a presença de Deus. Amém. Glória a Deus. E no começo, vocês começar o ministério, a sua vida cristã, em qual igreja? Então, eu comecei bem antigamente na Pastora Ana, lá na igreja quadrangular. A minha vida, assim, começou lá, assim, quando eu comecei a frequentar a igreja, frequentava a escola dominical. E naquela, desde pequeno, tocava bateria, tudo certinho, frequentava. E as coisas foi acontecendo naturalmente, frequentava tudo, os cultos, tinha aquelas ministras de dança, eu frequentava servia a dança, né? Na adolescência. Grupo, na adolescência, chamava Grupo Renovo, dancei bastante, e assim, e desde pequeno, sempre gostava de tocar bateria, né? A minha infância, meu pai me ensinou a pagar para ensinar a tocar bateria. Aí pequeno, houve uma oportunidade na tarde de bênção. Aí, como não tinha baterista, aí eu comecei a tocar, né? Todas as quartas à tarde eu ia lá e tocava quando criança. Era a sua oportunidade. Era a minha oportunidade, exatamente. Então aquilo fez você crescer também espiritualmente. Sim, exatamente. E aí você foi dentro dessa vibe aí. Dentro dessa vibe. Comecei a aprender a aula, a levar a sério, né? Mas teve um dia que foi tudo por água abaixo. Uns contratempos. Os contratempos, exatamente. Decepção. E aí, desse período, quando aconteceu isso, aí você parou de tocar bateria? Parei. Aí teve um certo dia que eu fui tocar e me falaram para não subir. Falou que eu não ia mais tocar. Seu líder disse para você não tocar naquele... Não ia mais tocar, porque tinha outro baterista. Aí dali, acabou. Aí você... Aí depois daquele dia lá, nunca mais toquei bateria da minha vida. Mas você continuou na igreja? Continuei indo na igreja, exatamente. Continuou a sua vida cristã? Sim. Só não tocou mais a bateria? Exatamente. Tá. Só não toquei. E o Vinícius, ele tem um testemunho muito forte para contar para nós sobre isso, né? Você vê, o Vinícius é casado com a minha filha há um bom tempo e eu não sabia disso. Eu não sabia que ele era baterista, né? Até o dia em que acabou acontecendo aí a cura, né? A gente fala de cura, porque realmente é o que o Senhor tem feito nesses dias na nossa vida. O Senhor tem trazido para esse ministério, o ministério de cura mesmo, né? Da alma, do espírito. E o Senhor tem trabalhado fortemente aqui na nossa igreja nesse sentido. E é muito interessante isso que ele vai dizer, porque para nós, para mim principalmente como pastor, né? Foi uma grande surpresa e também foi uma grande alegria, né? Porque até então nós não tínhamos um baterista na igreja e a gente acabou descobrindo um baterista na igreja. Então conta aí, Vi, o que foi, a gente chama ele de Vini, né? É a forma que nós nos comunicamos, então a gente sempre vai estar falando Vi ou Vini, né? Que é a forma que a gente se comunica aqui, amém? Ô Vi, conta aí então o que aconteceu na sua vida na igreja. Mas antes assim, vamos deixar esse testemunho um pouquinho mais adiante, mas eu queria que você falasse como é que você chegou na comunidade. Sim, aí depois desse fato eu
fui numa outra igreja. Eu quando adolescente, fazia um grupo lá de células, né? E nesse dia, eu conheci a minha esposa. Ela começou a frequentar a mesma igreja que eu. Aí eu gostei dela, né? Aí a gente foi conversando, oramos bastante. Só que teve um episódio que nos afastou da presença. Entendeu? Como a minha esposa era... A minha esposa agora, antigamente a namorada, era líder de célula, só que eu não era. E no começo da nossa relação, foi tudo tranquilo, até que um certo momento, a líder dela falou para terminar comigo, por causa que eu não estava no mesmo nível espiritual que dela. Aí a líder dela falou com ela, aí ela falou assim, como assim, né? Não existe isso. Aí ela me contou. Aí depois dessa decepção, a gente deu um tempo. Se afastou da igreja. Se afastamos um pouco. Foi um período, assim, difícil que nós passamos. Faz 15 anos que eu sou casado. 15 anos que sou casado. E nesses 15 anos, passamos por muitas coisas difíceis, dificuldade financeira, todas as dificuldades que você imagina a gente passou. E só por um milagre que Deus restituiu minha família. Que estamos aqui. Desde a partir do momento que nós colocamos Deus no centro, Ele está fazendo maravilhas em nossas vidas. Mas voltando um pouquinho mais. Aí só que acontece, a gente não parou de ir na igreja. A gente domingo ouvia pregação em outra igreja, fazia várias visitas, voltava para casa, só ia no domingo, ouvia, voltava. E nós não tínhamos uma relação entre pai e filho com Deus. Uma relação, sabe, de amor. A gente ia para ouvir a palavra, muito boa a palavra. A gente saía confortável, mas a nossa vida sempre com dificuldade. E quando eu pensava que minha família ia acabar, nós tivemos uma conversa séria e depois daquele dia, para Deus, só por um milagre mesmo, para o Senhor restituir minha família novamente. E teve um dia que a gente foi nessa outra igreja, aí os meus filhos, já casados, né? Aí os meus filhos, falou para a mãe dela, né? Para minha esposa, vamos na igreja do vô? Ela falou, fala pro seu pai, né? Aí, só que eu já tinha sentido de estar indo fazer uma visita lá, né? Aí nós fomos, gostamos, aí nós tomamos uma atitude, vamos começar a ir lá? 3 anos atrás, nós começamos a ir, frequentar, só que eu tenho tive um coração mais duro, por tanta frustração, tanta decepção, né, que eu tive em outras igrejas. E a partir desse momento que a gente tomou essa decisão, Deus começou a fazer obra, primeiramente na minha esposa. Ela começou a frequentar de quinta, ia de domingo,
Eu só ia de domingo para a igreja. Só de domingo. Às vezes eu ia de domingo, de quinta-feira. Aí teve um certo momento que ela já estava firme na igreja. E ela começou a entrar no ministério do louvor. Ela toca bateria também. Começou a fazer mais isso, ela ter mais, como posso dizer, tá mais à frente, tá mais participando do movimento da igreja que fazia. Só que eu estava mais reservado, né? E nesses 20 anos passados, nem a minha esposa sabia que eu tocava. Você tocava bateria? Eu nunca falei, estava escondido profundamente, ninguém sabia. Nem você lembrava? Nem eu lembrava que eu sabia que tocava. E nesse dia, e Deus foi trabalhando. A minha esposa querendo um testemunho dela que ela estava falando, que ela orava, Deus, toca no meu marido, mas meu coração não estava endurecido ainda, por estar dando um passo a mais na obra de Deus. E teve um dia que o pastor até já contou também, que ele foi lá para Sarandi e comprou as baquetas. Só que ele comprou para o meu filho. E mal eu sabia que Deus tinha falado para ele que era... Desculpa. Fica à vontade. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Vocês vejam bem, né? Nós não estamos aqui para falar de nenhuma igreja, nem das coisas que já aconteceram na nossa vida, mas é muito interessante isso. Veja como as feridas que nós carregamos na alma, né? Durante todo o período de ministério, de vida cristã, ele contando aqui, né? A gente ouvindo isso e a gente começa a sentir no nosso próprio espírito, na nossa alma, né? De ver por quanto tempo nós carregamos tantos traumas e tantas dores, né? Nós, como eu disse, nós não estamos aqui para dizer do A, ou do B, ou do C, nós estamos aqui exatamente para falar daquilo que o Senhor tem feito no nosso coração e quanto o Senhor tem nos trazido a cura. Então essa hora do testemunho, na verdade, é para poder mostrar para você que está nos assistindo, que está vendo isso, o que o Senhor tem feito através daquilo que nós temos acreditado, dentro da visão que o Senhor tem nos dado, que é um trabalhar de Deus, é um trabalhar de cura mesmo da alma, né? De pessoas feridas, porque há um tempo atrás o Senhor colocou no meu coração e Ele disse que o ministério, que nós íamos ter esse ministério de cura interior, né? De poder curar as pessoas. Você veja bem, o Vini é meu genro, a gente conviveu e vive aí a vida toda, né? Ele, a minha filha, os meus... Mas nós mesmos não sabíamos desta história. É muito interessante isso, é muito lindo o que ele vai falar. Eu sei a emoção que ele está aqui passando e que está sendo difícil dele contar, porque toda vez que você tem que lembrar de um fato, isso realmente mexe com a gente, né? Mexe na nossa alma, no nosso espírito. E isso que ele vai contar aqui, esse testemunho agora, foi algo assim muito, muito surpreendente, até para mim, né? No dia, quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, poxa, mas eu nunca soube que ele nem tocava bateria, né? E como ele está dizendo, eu estava na nossa igreja sede lá em Sarandi, e passando em frente uma loja de instrumentos musicais, eu parei com o pastor Paulo lá para comprar o pedal da bateria nó da igreja que tinha quebrado, e de repente eu vi as baquetas e eu catei as baquetas na mão e disse assim, eu vou levar para que o meu neto comece, eu vou pedir para minha filha, porque eu sabia que a minha filha tocava, também fazia muitos anos que ela não tocava bateria, mas eu sabia que ela tocava. E eu falei, eu vou pedir para minha filha ensinar o meu neto a tocar bateria, e trouxe as baquetas. E naquele domingo, foi um domingo, né? E naquele domingo eu catei as baquetas para o meu
meu neto. E o meu neto deixou no banco assim, né? E foi a hora então que o Vinícius, ele pegou as baquetas na mão. E aí o que Deus fez na sua vida? Aí, até nesse instante, meu coração da baqueta estava meio apertado ainda, mas eu já estava mais amolecido já, começando a entender as orações do pastor, principalmente da minha esposa, que sempre tem cuidado, sempre tem orado pela nossa família. E nesse dia, peguei, falei, nossa, aí eu levei a baqueta embora. Deixei lá em casa, fiquei batucando, mas nem, aí depois de muito tempo, fui lá para minha esposa, eu toco bateria, não sei o quê. Até ela ficou meio surpresa assim. Nem ela sabia. Nem ela sabia. E nesse instante, Deus mexeu comigo. Aí lembro perfeitamente, 3 anos atrás, numa quinta-feira eu fui no culto e depois da mensagem linda que o pastor falou, aí teve um tempo de oração. Mas nesse dia, lá que a gente costumava, o pastor fechar as portas para ficar mais íntimo lá, né? Porque tinha poucas pessoas, para a gente ficar à vontade de falar com Deus. E nessa quinta-feira, o pastor chamou para ir lá na frente, quem tinha se aproximar de Deus, e eu fui. Nesse dia, me pegou tanto, mas veio toda a memória que eu tinha, veio toda a memória, o porquê que eu tinha parado, porque tanto frustração com a igreja. E naquele dia Deus foi curando, aquele dia foi demais. Aí até no caminho indo para casa, eu lembro que eu comentei com a Fer, eu sei o porquê que eu parei de tocar, porque lá atrás, quando eu era pequeno, mataram meu sonho, e depois daquele dia, nunca mais relei na bateria, nunca mais subi. Acho que nem os meus amigos sabem que eu tocava, porque estava muito escondido. E naquela quinta-feira, cara, foi tremendo Deus da minha vida. Deus me curou o coração, acho que, não sei, que ia sair pela boca, tão violento que foi a presença naquele dia. Eu chegava a gritar, vontade de fazer a obra. E aí minha esposa começou a tocar, vamos lá no ensaio, era de quarta, vamos lá no ensaio comigo. Eu ia, não, vamos lá no ensaio, não sei o que, você fica só olhando, não. Aí teve um dia que eu fui, aí a gente chegou mais cedo, aí ela fazia anotação das músicas lá, aí um dia eu sentei. E foi nesse dia que você sentiu a cura mesmo. Exato. Foi nesse dia que você sentiu Deus tirando todos os seus traumas. Exatamente. Todas as violências que você sentiu. E para Deus estar começando a agir na minha vida, foi um tratamento muito forte, de confronto entre eu e minha esposa, de não deixar nada oculto, para que não havia brecha em nosso relacionamento. E aí eu comecei a ir nos ensaios, comecei a frequentar. Aí teve uma oportunidade de eu tocar, só que eu estava travado, fazia mais de 20 anos que eu não tocava. E eu tenho um amigo que ele foi até para Sarandi, que deu muita força para mim, que é o Du.
que ele incentivou, vamos, não para, eu te ajudo. Aí num culto que eu ia tocar, primeira vez que eu ia tocar, falou, vamos comigo passar as músicas. Ele se disponibilizou. Chegamos umas, acho que 4h30, 5 horas no culto. O culto começava às 6h30, 7 horas, não me recordo. Passamos, deu todo apoio. E depois desse dia eu comecei a fazer mais a obra. Deixar o Deus no centro da minha vontade, do centro da vontade de Deus na minha vida. Você sentiu o amor de Deus voltando. E te trazendo tudo exatamente, exatamente. E aí foi tudo um processo de eu estar até aqui. Vocês não têm a noção de eu estar aqui, porque quem me conhece, eu sou muito tímido, eu não sou muito de falar. Mas Deus está fazendo a obra e aos poucos Ele está fazendo que eu me solte, que as pessoas vejam em mim o Espírito dEle. E é isso que, quando Deus coloca no centro de tudo, Ele faz a obra. E todo esse processo de chegarmos até aqui foi muito difícil, não foi fácil. Teve que haver muito perdão, perdão pelos meus filhos de tão ausente que eu fui, porque a partir do momento que eu soube que era sacerdote, como o pastor prega, homem de governo, Deus começou a fazer algo sobrenatural na minha vida e na minha família, tanto profissionalmente quanto espiritualmente. Amém. E cada dia que passa, Deus vem nos surpreendendo por as promessas dele na minha vida e da minha família. Porque acontece, aquele versículo que eu li, que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Então, como eu era uma pessoa improvável, que ninguém, menos pessoas imaginaria que eu estaria aqui, Deus foi lá, me refez. E toda essa etapa de sonhos, de realizações, Deus foi nos surpreendendo a cada dia. Para quem conhece o Vinícius sabe que realmente estar aqui hoje, fazendo parte, né, dessa live, realmente sabe o quanto realmente é um milagre de Deus, né? A gente que conhece, né, o Vinícius, que vive com ele, convive com ele, sabe. E foi tão interessante que já faz um tempo, né, que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, essa live, de estar fazendo isso. E eu falei para ele na semana passada, eu falei, Vinícius, chegou o tempo, é a hora, nós vamos fazer a primeira live. Eu não sei como vai ser, né? Até brinquei com ele, né? Eu falei assim, já tem quem diz que quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe também faz, né? Então nós vamos ter que aprender. Então é algo novo, tanto para a minha vida, para o meu ministério, quanto para o ministério dele. E nós estávamos aqui na igreja e eu disse para ele, olha, eu tentei colocar outros, eu tentei mirar outros, mas não tem jeito. Deus falou que é você mesmo que vai ser o primeiro e nós vamos estar aqui. Então estar com ele aqui, eu sei o que realmente é isso. E hoje pela manhã eu estava orando aqui ao Senhor e eu falava também isso com o Senhor na oração, dizendo, Deus, olha, tudo que nós estamos fazendo aqui é para a glória do Teu nome, em obediência, porque nós estamos vivendo um tempo de obediência a Deus. E eu disse, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração do Vinícius, o Senhor sabe que nós, por nós mesmos, nós não faríamos isso e não queríamos fazer isso, mas
pela obediência e pelo amor que nós temos ao Senhor, então nós estamos fazendo. Por isso nós estamos aqui nessa noite, para que você que está nos assistindo, ou você que vai assistir, que essa história dele, esse testemunho, possa realmente tocar o teu coração e falar para você que Deus, Ele pode curar e Ele vai curar. E os teus sonhos que talvez estejam guardados, que estejam escondidos, que você não sabe também, Ele pode ressurgir. Deus ressuscita os sonhos, assim como ressuscitou o dele. E o testemunho dele é muito mesmo, muito forte, muito maravilhoso. A gente que acompanha ele desde o início, né, sabe de todas essas dificuldades, essas lutas que ele teve. E o que é interessante, eu mesmo como sogro dele, eu nunca intervi em nada, como parente, como sogro. Sempre nós deixamos a vida dele e só vivemos e ensinamos. E sempre que eu posso, converso com ele, às vezes, digo para ele, olha, Vi, faz desse jeito, vai assim. E o Senhor tem trazido isso mesmo, esse tempo, né? Não só para a vida dele, mas para toda a comunidade. Nós vamos ter outras lives, essa é a primeira. Vocês vão ouvir o testemunho das pessoas, dos outros irmãos, e são todos iguais. São pessoas que estavam ali desacreditadas, pessoas que estavam esquecidas, que estavam destruídas emocionalmente e espiritualmente, e que o Senhor está restaurando, né? O Senhor tem restaurado essas vidas, e isso traz para nós uma grande alegria, uma grande satisfação, porque nós nos propomos servir ao Senhor com retidão, servir ao Senhor em obediência, e o Senhor tem feito. E eu tenho dito a eles, né, que o Senhor tem trazido leveza ao nosso ministério, à nossa vida, né? A gente serve ao Senhor hoje com uma leveza, não carrega mais esse peso, e a gente simplesmente faz por amor, faz por alegria, faz por intimidade, né? Essa é a visão da nossa igreja. A visão nossa hoje é uma visão de reino, e a visão que a gente passa é que aqui nós deixamos todos por um, e não um por todos, né? Então sempre que alguém está necessitado, a igreja toda se une e está lá junto com aquele irmão, e Deus tem trazido essa cura, Deus tem curado mesmo muitas pessoas, principalmente nos seus ministérios. Hoje nós temos aqui, cada um que for contar o seu testemunho, vocês vão ver que é um mais maravilhoso do que o outro, né? E o Vinícius estar aqui hoje realmente é um grande milagre, né? É algo assim de Deus mesmo, né? E é o que ele está falando, é diário, o Senhor tem feito aí, tem muitos milagres ali ainda que ele está falando, mas tem muitos ainda para falar, né? Realmente a relação dele como pai, né, com os filhos, que são os meus netos, como marido, como esposo, né? É muito lindo o que Deus tem feito. E o Vinícius hoje é o nosso baterista aqui da igreja, né? Então hoje ele assim, né, pegou mesmo, firme, tem, sabe, feito com alegria, faz com retidão. É um menino assim de muito caráter, de muita excelência, uma pessoa que não apenas como genro, né, mas como pessoa mesmo, que eu tenho admirado e eu admiro todos os dias. Tenho falado isso para ele, ele sabe disso, o quanto nós amamos e admiramos ele como homem, como marido, como pai, como filho, como servo, né? Então é muito lindo isso, né, Vinícius? E aí essa história sua aqui dentro da comunidade, essa história de cura, de sinais, do que o Senhor tem feito. Sim, e cada dia assim que a gente busca aqui na comunidade, na igreja, Deus está fazendo milagre. A palavra profética que o pastor dá é uma bênção tremenda nas nossas vidas. E voltando um pouquinho atrás, só para finalizar assim, é que antes a minha vida era trabalho. Trabalhava de domingo a domingo e não tinha tempo para minha família. E por isso foi uma das causas que,
quase que eu perdi minha família por conta da ausência. Não tinha relacionamento com meu filho, ele era muito pequeno. Eu acho que eu deixei muitas traumas nele, já pedi perdão. E a partir do momento que 3 anos atrás, é os 3 anos mais maravilhosos da minha vida, que eu tô curtindo, que eu tô recebendo de Deus. Eu trabalhava 14 anos numa empresa, trabalhei 14 anos. E eu falava: Deus, eu quero ter um tempo de qualidade da minha família. Eu quero sair para passear, eu não tinha tempo. Minha vida era acordar às 6h30, voltava às 9, 10. Não tinha nem o tempo e nem o dinheiro. Exatamente. E meu dinheiro ia assim, ó, nem via. E isso aqui também é uma das causas que aconteceu, né? Não sobrava nada. Falava: mas Deus, trabalho tanto, mas não tem nada, não sobra nada. E de tanto eu falar: Deus, por favor. Mas eu falei assim, aí nesse dia Deus falou assim: eu tenho que ser o centro. E a partir do momento que eu entendi que Ele é o centro de tudo, família, pai, mãe, de tudo, todas as coisas, Deus abriu uma porta de emprego para mim. Faz 2 anos que eu tô numa multinacional e é um trampo, é um serviço que eu pedi a Deus, cara. Tanto financeiramente, tanto o tempo de qualidade que eu tenho com a minha família. A nossa relação dos meus filhos, da minha esposa, meu Deus do céu, é outra coisa, é outro nível. Tudo porque uma palavra profética que foi lançada e eu não deixei escapar. E nós não podemos deixar escapar, deixar Ele sempre no centro que Ele vai fazer todas as coisas. Lógico, no tempo dele, não do nosso tempo. Eu falei: Deus, eu quero logo. Eu falei: não, no meu tempo vai chegar de você colher o que você está plantando. Mas eu falei: Deus, mas por quê? O passado estava fazendo eu colher ainda o que eu plantei. E a partir do momento, vai ter a hora certa de isso acontecer. E 2 anos, em março fez 2 anos que eu estou nessa outra empresa. Tudo que eu pedi a Deus, meu Deus do céu, é algo sobrenatural que a gente fica espantado o que Deus faz, que está fazendo na minha vida, na vida da minha esposa. E eu queria agradecer não, falar para minha esposa que muito obrigado. Por não desistir da gente, porque ela foi guerreira. Ela vai estar aqui ainda. Ela foi guerreira. E como eu disse, eu era um homem improvável aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível, entendeu? A gente vendo, né, o Vinícius, eu como parte da família, né? A gente vendo ele hoje, quem ele é, vendo ele falando essas coisas, vem a memória também, né? Durante muitos anos, nosso relacionamento também não foi assim, o relacionamento, né? O Vinícius, eu me lembro, a gente sempre brinca de vez em quando está em família, que o Vinícius, tinha aquele tipo de pessoa que ele entrava mudo e saía calado. E foram raras as vezes que eu conversei com ele. E eu também.
Mas hoje, ele dando esse testemunho, eu consigo entender algumas coisas. O quanto isso é importante na nossa vida, o quanto nós queremos que verdadeiramente Deus trabalhe na sua vida, meu querido, você que está nos assistindo. Olha só o nível que é as pessoas quando elas estão carregando dentro de si traumas. Durante anos eu também carreguei muitos traumas de muitas coisas, muitas feridas com as quais nos feriram, né? Dentro do ministério, dentro da igreja. Nós não estamos aqui falando da igreja A, B ou C, como eu já disse, né? Mas foram as coisas que também foram erros nossos também, né? É as expectativas que na verdade a gente criava em cima da igreja, em cima de liderança, e essas expectativas que trouxe essas frustrações e essas feridas. E durante anos também eu carreguei esses traumas, né? E também na minha vida teve um tempo que foi igual o Vinícius. Eu tive que tomar, né, uma decisão, eu pus um basta, né, um ponto final. E eu disse, não, ninguém vai me ferir mais. Deus, eu quero servir ao Senhor e o Senhor é o centro de tudo na minha vida. Hoje nós vivemos isso e passamos isso para eles. Então o Vinícius, ele é fruto daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando, né? Trazendo, não é uma nova visão, queridos, mas é a visão real do reino. Uma leveza, né? Servir ao Senhor, entregar a vida para o Senhor, deixar o Senhor como o Senhor realmente da nossa vida. E durante esse tempo todo eu também carregava isso. Eu também não era um homem de muita comunicação, de viver o melhor tempo. E eu tenho falado isso que ele está falando, eu tenho falado aqui na igreja, né? E com as pessoas que eu converso, que esse é o melhor tempo da minha vida. Porque é um momento em que a gente destravou, conseguiu destravar tudo na nossa vida. Então é o melhor tempo meu como pai, é o melhor tempo meu como marido, como avô, é o melhor tempo meu no trabalho, né? Como ele está falando, eu também fui um homem que trabalhava muito, muito, até que um dia eu disse para Deus, Deus, chega, eu quero viver a tua obra, eu quero viver a tua presença. E aí nós colocamos, né, o que está em Mateus 6,33, né? Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso que nós temos feito, colocado Deus em primeiro lugar na nossa vida. Deus, ele não vai estar em outro lugar senão no primeiro. Então hoje, por Deus ser o primeiro, as outras coisas estão acontecendo. Então assim como ele está contando, ele está relatando a história dele, a gente vai se identificando também, vendo, né, que durante anos nós vivemos uma vida má, tanto na igreja, quanto na nossa sociedade, quanto no nosso trabalho e na nossa família. Mas na medida que que nós somos curados, as coisas tudo parece que vão se esclarecendo e vão acontecendo. E é tão interessante, né? Ele está falando aqui, e essa semana, acho que ontem, eu estava até conversando com a minha esposa, ou com algumas pessoas, estava dizendo, como Deus é surpreendente. Deus nos surpreende a todo instante, a todo dia, a toda hora. Quando você pensa que não vai acontecer, aí acontece. Eu lembrei, eu estava falando com meu filho hoje, com o Felipe, eu encontrei ele e eu disse para ele, eu falei, filho, olha, Deus é surpreendente, Ele tem me surpreendido a cada dia, a cada hora, a cada instante, em todas as coisas, né? Então esse é o testemunho do Vinícius, tá? Mais uma vez, o Vinícius é o meu genro, ele é o baterista da igreja, está conosco há 3 anos, né? Nós estamos aqui e eu quero fazer mais uma vez, eu quero fazer o convite para você, né? De estar conosco aqui aos domingos às 9h30. Nós estamos aqui localizado na Boa Esperança, 868, na Vila Seabra, e você é o nosso convidado. Assim que quiser vir aqui, participar conosco, estar conosco, ver aquilo que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo um novo tempo no Senhor, um tempo realmente de muita cura, de muita... É cura mesmo, a gente fala libertação, mas é libertação e é cura, né? E o Senhor tem feito esses sinais mesmo, tem prosperado a vida dos irmãos, tem curado muitas famílias e muitas vidas. Amém? Vinícius, quer falar mais alguma coisa? Nós já estamos encerrando.
Não, eu só queria agradecer primeiramente a Deus pela restituição geral que Ele fez na minha vida, e agradecer ao pastor pelas orações, o homem de Deus, profeta, que sobe ao monte, que ora por cada pessoa, que confia nas pessoas. E eu estava até falando com o Felipe hoje, falei, Felipe é meu cunhado, falei, cara, tô emocionado de falar. Ele começou a falar algumas coisas para mim que eu fiquei emocionado, sabe? E Deus está tratando muito sobre essa parte emocional, de estar buscando a cada dia mais a presença de Deus, e nós não podemos deixar que as pessoas falem que a gente não é capaz. Que esse Deus fala, eu te abençoo e te guardo, só confiar em mim. Não deixe que as pessoas falem mal, te diminui. Ouve somente a voz de Deus, que Ele sabe a resposta certa para te direcionar no caminho certo. Amém? Amém. Amém. Queridos, nós estamos encerrando então essa primeira live, né? Eu gostaria de orar por você, por orar agora nesse momento, de agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui fazendo isso. Como eu disse, isso é algo que Deus falou no meu coração há um tempo, e a gente espera o momento de Deus, né? Aquilo que o Senhor quer. Eu creio que nós vamos estar fazendo mais, né? Já conversei com a igreja, então não sei ainda o tempo que nós vamos levar, mas assim que o Senhor falar para fazer, nós vamos estar fazendo. Estaremos trazendo outras pessoas para dar o seu testemunho, para falar um pouco mais daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, quanta cura o Senhor tem trazido para eles. Amém? Então eu gostaria, antes de encerrar, de orar por você, tá? Que Deus possa te abençoar, abençoar o Vinícius, abençoar a família do Vinícius, que Deus possa continuar derramando sobre nós a graça. Amém? Pai querido e santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, podendo transmitir a estes nossos irmãos esse testemunho, Senhor, e que esse testemunho do Vinícius possa alcançar muitas pessoas, que o Senhor possa visitar os lares agora, que o Senhor possa visitar as famílias, estas pessoas que estão ouvindo, que elas possam, através desse testemunho, também serem tocadas, curadas emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, Senhor. Meu Deus, que a Tua presença esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Um beijo no seu coração, e mais uma vez fica aqui o nosso convite. Esteja nos visitando, tá? Comunidade da Família em Bauru. Eu sou o pastor Fernando Rodrigues, esse que acabou de dar o testemunho é o Vinícius Marcondes. Amém? E que o Senhor te abençoe. Os nossos cultos aos domingos às 9h30 da manhã, ok? Venha nos visitar. Deus abençoe, fique em paz, em nome de Jesus. Amém.